E aí, vamos estudar a lição? Segunda-feira chegou, preguiça que nada, é dia de batente, é dia de trabalho e, claro, dia de estudar a lição da Escola Sabatina, de curtir, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no canal do YouTube PR Dudu Batista. Estamos chegando a 300 mil inscritos no canal do YouTube, ó, beijão no seu coração. Obrigado de verdade por esta bênção, compartilhamento da lição da Escola Sabatina. Já passamos 300 mil no Instagram. Estamos avançando lentamente no Facebook. Lembra que eu falei para você que a gente tinha perdido a conta do Facebook quando estava com 100 mil pessoas e hoje ela está reduzida aí a 20 mil, recomeçamos, passamos agora de 20 mil, estamos lentamente, mas estamos crescendo também para a honra e glória de Jesus. Faça parte dessa história, deixa Deus te usar, estamos juntos. Nesta segunda-feira nós vamos estudar sobre uma árvore amaldiçoada e um templo purificado. Você se lembra que algumas vezes estudamos assuntos no formato de sanduíche? Juntamos histórias como se fosse um sanduíche para perceber o que elas tinham em termos de conteúdo em comum. E é isso que vamos fazer hoje. Estamos vendo aqui a figueira que não tinha frutos e que Jesus a amaldiçoou. E estamos vendo o templo de onde foram expulsos os vendedores de animais ali para sacrifício, aquelas coisas todas que era feito ali no pátio do templo, provavelmente no local onde era dedicado aos gentios. Você observa essas duas histórias e vamos analisá-las cada uma aqui rapidamente. Primeiro, a figueira. A árvore representa o povo de Deus, representa o crente em Cristo. Nós somos comparados a uma árvore, sabia? Se você olhar o Salmo 1, o justo será plantado como uma árvore junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer prosperará. Eu sou uma árvore. Você é uma árvore onde temos colocado nossas raízes perto do ribeiro de águas. O ribeiro de águas, a fonte de água é Jesus Cristo. Se alimente dele, usufrua, beba dele, para que você tenha as folhagens aí viçosas, ok? Cujas folhagens não murcham e tudo quanto fizer prosperará. Esse é o justo, uma árvore. O povo de Deus também é comparado a uma árvore. Você observa que o reino da Babilônia era comparado a uma árvore. Você lembra lá da visão do Nabucodonosor? Quando a árvore cresceu muito, abrigava todos os povos da terra sob sua sombra? Pois é, o reino era uma árvore. O reino de Deus também é comparado a uma árvore. E Jesus utiliza essa metáfora aqui junto à figueira. E você observa que a figueira estava viçosa, muitas folhas. É sinal que tinha o quê? Frutos. Aí Jesus foi lá e não tinha frutos. Não é que a figueira estava vivendo só de aparência? Muita gente vivendo de aparência sem produzir frutos verdadeiramente. Resultado? Tem condenação vindo por aí. Porque você pode, como figueira, através das suas folhas viçosas, enganar muita gente. Mas Mateus 7,20 diz, pelos frutos conhecereis. Na sequência você tem a história do templo. Jesus chega ali com grande autoridade e purifica todo o tempo, expulsando os cambistas, expulsando ali os vendedores. Você observa um paralelo entre a figueira e o templo, né? Inclusive, Jesus usou muitos textos bíblicos nessa ação que ele desenvolveu. Ele falou que a casa dele era uma casa de oração, citando Isaías 56, verso 7. Ele falou que havia se transformado num covil de leões, citando Jeremias capítulo 7, verso 11. E aí você estabelece o paralelo, como disse anteriormente, a figueira era estéril, não produzia frutos. O templo, os líderes não estavam produzindo frutos tal qual a figueira, que também era estéril. Você observa que a figueira secou como sendo alvo do julgamento de Cristo. No dia seguinte ela estava totalmente destruída. Assim aconteceu também com o julgamento de Deus sobre o templo. O templo foi destruído como ação do juízo divino, como um vislumbre claro de que tudo que estava acontecendo ali não correspondia à vontade de Deus e frutos seriam colhidos em termos de julgamento divino. Você observa que houve uma falha por parte do povo de Israel em não produzir frutos, como também houve uma falha no serviço do templo, também pela falta de frutos. O templo não estava exercendo sua função para a qual foi construído. O povo de Israel não estava exercendo a sua função para a qual foi instituído. E o resultado é que o juízo de Deus abateu tanto um quanto o outro. E ambos apresentaram, com essa ausência de fruto, uma rejeição clara do Senhor Jesus. Porque é impossível estar em Cristo e não produzir frutos. Agora, estar em Cristo e produzir frutos é uma consequência. Eu não me preocupo em produzir frutos. Eu me preocupo em estar em Cristo
e o produzir frutos é apenas uma consequência disso. Está você em Jesus hoje? Vamos orar por isso? Pai querido, queremos estar sempre contigo, queremos que o Senhor habite em nós para que frutos sejam apenas uma consequência, porque ninguém aqui quer ter uma vida de aparência. Em nome de Cristo te oramos, amém.